Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar seguimento na nossa aula de sucessões, ok? Vamos falar um pouquinho de sucessão legítima. O que é essa sucessão legítima? Boa noite, Elis, tudo bem? A sucessão legítima é aquela sucessão que decorre exclusivamente da lei. Nós vamos ter dois tipos de sucessões. Nós vamos ter aquela sucessão, aquela regra que vai decorrer exclusivamente da lei, então nós vamos nos ater a tudo que está escrito lá no Código Civil, tá bom? E nós vamos ter aquela outra sucessão que vai de acordo com as vontades da pessoa que faleceu, que é o testamento, que é a sucessão testamentária. Então nós temos a sucessão legítima, que é aquela que decorre inteiramente da lei, e nós temos aquela que é a sucessão testamentária, que é quando a pessoa que falece deixou um testamento válido, ok? Nós já falamos de muitas coisas relacionadas ao começo e o momento do início da sucessão, então quem está chegando por agora, não deixe de assistir lá os nossos vídeos, ver o material que eu já deixei para vocês, porque agora nós vamos dar entrada, vamos começar a nossa sucessão legítima, que é aquela, então, que decorre exclusivamente da lei. Então, nós vamos observar tudo que está na lei, ok? Eu vou ligar aqui também meu celular, porque eu preciso dele para ver as mensagens de vocês em caso de dúvidas. Ó, alguém já entrou aqui. Só um minutinho. Tá bom, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês no nosso primeiro dia de aula que o direito de suceder, esse que nós chamamos opa, chutei minha gata aqui. Que nós chamamos de droit de seisin, é um direito que a lei determina, que a lei impõe às pessoas de que ela tem o direito de suceder a alguém. Esse direito de suceder, que é nosso, que nós não podemos dispor, que nós não podemos vender, que nós não podemos trocar, que nós não podemos doar, que não renunciamos, esse direito ele está na lei. É a lei que vai falar, por exemplo, quem possui esse direito, ok? E a lei vai falar que quem possui esse direito a suceder, esse direito que nós não alienamos, nós não doamos, nós não cedemos, quem vai falar disso é a lei. E quem que a lei fala que tem esse direito? Aqueles que são os herdeiros legítimos, ok? Então, todas as pessoas que são herdeiras legítimas, elas vão ter esse direito de suceder. Quem são os nossos herdeiros legítimos? Para nós falarmos sobre os herdeiros legítimos, nós teremos duas classificações. Nós teremos os herdeiros que nós vamos chamar de necessários e teremos aqueles que são chamados de facultativos. Então, a lei vai estabelecer para a gente, tá? Que nós temos herdeiros, que os herdeiros, então, essas pessoas que a lei estipular, essas pessoas vão ter esse direito de sucessão. E nós já falamos muito sobre esse direito de sucessão, não é verdade? Falamos que nós não podemos doar, nós não podemos ceder, nós não podemos renunciar, nós podemos renunciar à herança, mas não ao direito de suceder alguém, não é verdade? E essa pessoa que tem esse direito de suceder é quem nós vamos chamar de herdeiros. Quem são os nossos herdeiros? E aqui é importante que vocês observem que nós temos duas categorias de herdeiros. Os herdeiros necessários,
tá bom? E os herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários são aqueles que estão previstos lá no 1845. Então, pegue lá a canetinha de vocês, tá bom? E marque que os seus herdeiros necessários são aqueles herdeiros que estão lá no 1845. E o que diz o 1845? Ele vai falar o seguinte: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. E aqui, quando eu falar de cônjuges, nós vamos lembrar do companheiro, tá bom? Companheiro ou companheira. Lá no semestre passado, nós vimos que aquelas pessoas que vivem juntas, ou não precisa necessariamente viver juntas, não é verdade? Mas que elas têm o ânimo de constituir uma família, ela chama a outra de meu esposo, minha esposa, não é assim? A sociedade reconhece aquele casal como marido e mulher. Lembra que o Lennon já ia ter a esposa dele, não era? Então, esses que nós chamamos de companheiros e companheiras que vivem em união estável, eles também vão ser considerados herdeiros necessários. Por quê? Embora o código não diga isso, o STF julgou um recurso extraordinário em que ele igualava o cônjuge. O Leno já deu uma risadinha aqui, não é, Leno? Ele lembra disso. O STF, então, julgou um recurso extraordinário em que ele declarou que cônjuge e companheiro são iguais. Eu não posso fazer distinção num relacionamento familiar que se baseia na união estável de um relacionamento que se baseia no casamento, na escritura pública do casamento, ok? Então, por isso, nós vamos entender que cônjuges e companheiros, ou seja, essa pessoa que casa lá no cartório ou na igreja, tem os mesmos direitos que aquela pessoa que faz uma escritura de união estável, ou não faz, ou vive na prática em um relacionamento de união estável, tá bom? Então, o STF entendeu que nós não podemos fazer distinção entre companheiro e cônjuge aqui na nossa sucessão, tá bom? Nós vamos ver na próxima aula, não vai ser hoje, que a única distinção que nós teremos em relação ao cônjuge e o companheiro é o regime de bens que eles optaram, ok? Mas nós não fazemos distinção. E por isso, pelo STF ter entendido que cônjuge e companheiro são iguais, esse instituto do casamento e da união estável são institutos semelhantes, o STF entendeu que o artigo 1790 do nosso Código Civil, ele é inconstitucional. Então, vai lá no seu artigo 1790, risque e escreva inconstitucional. Ok? Qual é a importância de nós sabermos quem são esses herdeiros necessários? Ok? Porque quando nós estivermos estudando a outra sucessão, aquela sucessão testamentária, nós vamos falar da proteção da legítima. O que é isso? A lei, a mesma lei que determina a sucessão legítima, ela vai determinar também regras para a sucessão testamentária. Então, nós obedecemos, sim, o testamento, mas nós obedecemos primeiro a lei. Se o testamento estiver contrário à lei, aquele testamento é nulo. Então, nós vamos obedecer a lei até no testamento. E a lei vai falar que, quando nós tivermos herdeiros necessários, tá bom? Então, quando nós tivermos herdeiros necessários, uma parcela dos bens
daquela pessoa que faz o testamento deve ser protegida. Então, uma parcela desses bens do decujus, ainda que ele tenha feito um testamento, a parcela desses bens, ok? Nós devemos proteger, porque essa parcela é para esses que nós chamamos de herdeiros necessários. Então, lembrem-se disso. Os nossos herdeiros, aqueles que têm o direito de suceder, tá? Eles vão ser divididos em dois grupos: herdeiros necessários, ok? E herdeiros facultativos. Os herdeiros necessários têm um rolzinho taxativo, dizendo que são os herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e o cônjuge. E aí lembre-se que nós não fazemos distinção entre cônjuge e companheiro, ok? Por que que nós fazemos essa separação de herdeiros necessários para herdeiros facultativos? Porque nós precisamos proteger os bens desse primeiro grupo de herdeiros, ok? Então, os bens desses herdeiros necessários nós vamos proteger, tá? Nós sempre vamos proteger. É por isso que nós temos a legítima, que são a legítima, que é a parcela determinada em lei de bens que devem ser reservados aos herdeiros necessários, ok? Então, os nossos herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, companheiro. E quem são os nossos herdeiros facultativos ou não obrigatórios? São os nossos parentes de até quarto grau, tá bom? Quem são aqui na nossa linha colateral? Os nossos parentes até quarto grau. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nós iríamos ver essa escada de parentesco várias vezes? Pois é, tá aqui, tá bom? Quem são os nossos parentes até quarto grau? Sobrinho neto, ou seja, os filhos do meu sobrinho e os meus primos. Então, os herdeiros facultativos ou não obrigatórios serão sobrinhos netos, primos, ok? Sobrinhos netos, primos, tá? Quem mais pode ser meu parente aqui? Hein? Mais alguém? Mais alguém? Não, só esses, tá bom? Só esses, porque se nós subirmos aqui, ó, eu, meus pais, meus avós, tá? Meus tataravós, ó, meus bisavós. E aí? Os irmãos dos meus avós. Só que para mim não está aparecendo a apresentação. Uai, Sara, dá uma olhadinha, mexe aí nas opções na lateral do seu texto, ou se não, sai e entra de novo que você vai conseguir ver. Tá bom? Então, vamos fazer aqui às vezes fixou isso. Tá bom? Então, nós teremos os nossos parentes até quarto grau. Tá bom? Ok? Então, meus parentes até quarto grau poderão receber a herança. Então, nós temos os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos, ok? Sobrinhos netos, primos e irmãos do meu avô, beleza? E irmãos do meu avô. Então, esses são os nossos herdeiros, ok?
Primeiro, nós vamos ter, então, aqueles que têm direito. Quem são aqueles que têm direito a suceder? Os herdeiros legítimos. Esses herdeiros legítimos nós dividimos em duas categorias. Os herdeiros necessários, ok? Aqueles que o código vai dar uma atenção especial, aquele que o código vai proteger, ok? Então, esses são os necessários, que são aqueles, então, que vão ter uma proteção maior do código, tá bom? E depois nós vamos ter os herdeiros facultativos ou não obrigatórios. Beleza? Sucessão. E como que se dá, então, essa sucessão? Tá bom? A pessoa faleceu e agora, quem vai receber esses bens e em que ordem? Para resolver essa pergunta, em que ordem e quem vai receber os bens da pessoa que faleceu, o código estabeleceu a ordem de vocação sucessória. É isso mesmo que o nome já diz, é uma ordem para receber os bens deixados pelo decujus. Então, o código vai estabelecer, ok, lá no 1850, no 1829, o código vai estabelecer a forma e a ordem que cada herdeiro vai receber. Bom? Então, o que é ordem de vocação sucessória? O que é essa ordem de vocação sucessória? Ok? O que é essa ordem? É a disposição legal que organizará, então, é a disposição legal que organizará a sucessão legítima, tá bom? Então, a ordem de vocação sucessória é a disposição legal, tá bom? É a disposição legal. Vou falar do artigo 1829. É a disposição legal que regulará a ordem de sucessão legítima, ok? O artigo, então, vai ser o 1829. Marque lá o 1829, ok? 1829. 1829. Desculpa, gente. Tá bom? E qual é essa ordem de vocação sucessória? Vamos lá, o artigo 1829 vai falar que... Conta logo, não é? Não, meu marido tá me sacaneando aqui, diz que é bingo. Que eu tô falando igual o bingo, que fica repetindo toda hora as coisas. Fico repetindo o número. Tá bom? Gente, coisas que acontecem no home office, não é? Eu tenho que aguentar isso. Mas aposto que todo mundo decorou que é o artigo 1829. Ó, estão pedindo para te avisar, amor, que eles precisam, tá? Então, vamos lá. Então, essa ordem de sucessão, ela vai valer para a nossa sucessão legítima. Por quê? Porque lá na sucessão testamentária, vou falar isso para ele, que lá para aquela sucessão testamentária que nós vamos ver no segundo bimestre, tá bom? Lá o testador pode criar a sua própria ordem de vocação sucessória, tá bom? Por isso que nós vamos ter aqui no código, na sucessão legítima, uma ordem. E essa ordem, quem determinou foi o legislador. E o que ele disse? Primeiro,
Quem vai receber são os descendentes, ok? E o cônjuge. Então, a primeira ordem, tá bom? Quem vai receber? Os descendentes e o cônjuge, se o cônjuge estiver vivo, tá bom? Isso, Wagner. O Wagner está fazendo uma pergunta aqui. Prof, quando não há testamento, a legítima de 50 passa para 100? Sim, tá bom? Nós só vamos ter legítima quando nós tivermos testamento. Porque se nós não tivermos testamento, todos os bens vão ser dos herdeiros, tá bom? É isso mesmo, Fernanda, por osmose. Então, todos os bens, quando nós não temos testamento, todos os bens vão para os herdeiros. Mas que tanto que vai para cada herdeiro? E aí nós precisamos observar essa ordem de vocação sucessória, tá bom? Então, o primeiro grupo que recebe os bens da pessoa que faleceu, descendentes e cônjuges, tá bom? E cônjuge. Por quê? Porque não cônjuges, não é? Porque foi até uma discussão na aula da manhã. O nosso ordenamento jurídico e a jurisprudência, na sua maioria, não concorda com a divisão de bens para amantes, tá bom? Nós falamos sobre isso semestre passado, lembra quando nós estávamos falando daqueles relacionamentos poliafetivos, tá? E isso, amante não é cônjuge, exatamente. Então, nós não admitimos no nosso ordenamento jurídico ainda essa situação em que os bens vão ser divididos, inclusive, com o amante, tá bom? Então, nós falamos disso no semestre passado, vocês lembram. E aí eu disse que em determinados... nós vimos que semestre passado, por exemplo, que o amante não faz jus à pensão alimentícia, não é mesmo? Não faz jus à herança, que nós tivemos um ou outro caso diferente, não é um caso em que a jurisprudência julgou de forma divergente, e nós discutimos o caso, vocês lembram, não é? Daquela senhora que tinha ficado mais de 40 anos com que era então o marido dela, vocês lembram disso, não é? Então, o nosso ordenamento jurídico hoje, ele não aceita um relacionamento de 3 pessoas. Nosso ordenamento jurídico vai estabelecer um relacionamento de 2 pessoas e ponto final. Tá bom? Não vamos bagunçar aquela história lá da Flor de Lis, não. Isso aí nós falamos depois, tá bom? Lá era um negócio assim, meio... Era mãe que era esposa, que era pai que era casa, que era esposa, que era marido, né? Aquilo lá era um negócio meio bagunçado, tá? Mas quem está, então, no primeiro grupo que vai receber bens? Os descendentes e o cônjuge. E aqui, quando eu falar de cônjuge no primeiro grupo, vai depender do regime de bens, tá bom? Daquele casamento, tá? Tem um nome, Letícia, mas nós não podemos falar agora que tem menores de idade nessa sala de aula, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro grupo, descendentes e o cônjuge. Aqui nós vamos lembrar daqueles regimes de bens que nós vimos lá no semestre passado, tá? Depois, quem faz parte do segundo grupo? Não existindo descendentes, nós passamos para o segundo grupo, que é o grupo dos ascendentes e do cônjuge, tá bom? Então, o primeiro grupo é descendentes e cônjuge. Segundo grupo, não tem descendente, professora. Aquela pessoa que faleceu não tinha filhos. Quem que vai receber? Aí nós vamos para o segundo grupo, que é o grupo dos ascendentes e o cônjuge. Ok? Professora, aquela pessoa que faleceu não tinha nem ascendente nem descendente.
tá bom? Ela só tinha um cônjuge, aí o cônjuge recebe sozinho, tá? Então a pessoa não tinha nem descendente, nem ascendente. Quem é o terceiro a receber? O cônjuge. E aí o cônjuge recebe sozinho. Por que, Wagner? Interessante a pergunta do Wagner. Qual é a necessidade de repetir cônjuge no item A e no item B? Toda, tá bom? Toda. Porque nós vamos ter hipóteses, Wagner, que o cônjuge vai ser tanto meieiro e herdeiro. E quando ele for herdeiro, ele vai concorrer em igualdade com os descendentes, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com os ascendentes. Se ele tem cônjuge vivo, ó, se ele tem ascendente, ele não tem descendente, e ele tem ascendente vivo, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes como se fosse herdeiro. Porque se o código não coloca o cônjuge tanto na linha A quanto na linha B, o que você ia entender? Que se a pessoa falece, para quem que você vai entregar os bens daquela pessoa que faleceu? Só para os descendentes. E o cônjuge, ele também não pode ser herdeiro? E aí? Pode. Não, professor, ele não tinha descendentes, tá? Então, para quem que você vai no segundo grupo? Ascendente. Ascendente. Ué, mas o cônjuge vai deixar de ser herdeiro e vai sobrar só para os ascendentes? E aí? Tá? Então, quando nós não tivermos nem descendente, nem ascendente, aí sim o cônjuge recebe sozinho. Tá bom, Wagner? Você vai ver, nós vamos falar sobre isso ao longo das aulas, a importância e as situações em que o cônjuge vai ser herdeiro também. Se eu não colocasse isso no artigo, só os descendentes receberiam, só os ascendentes receberiam. E aí nós criaríamos uma situação de constrangimento com relação ao cônjuge. Por isso que o código vai trazer essa repetição, tá? E se nós formos ler aqui os dispositivos da linha A, o código também vai estabelecer as hipóteses em que o cônjuge vai receber como herdeiro e as hipóteses em que ele vai receber só a meia-ação. E o que é essa meia-ação? O que é essa meia-ação? Nós conversamos sobre isso semestre passado, não é? Meia-ação é aquela parte dos bens comuns, aqueles bens que são do casal, que vão ser partilhados 50% a 50%, não é? No caso da comunhão parcial de bens, quando nós tivermos a dissolução daquela sociedade conjugal. E quais são as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal? Vai ser no divórcio, na dissolução da união estável, não é? E na sucessão. Então, quando a pessoa... Opa, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um microfone ligado. Tá, vamos continuar. Ok? Então, a meação é aquela parcela, é aquele termo que nós vamos utilizar para aquele momento da dissolução da sociedade conjugal, em que parcela dos bens vão para uma pessoa e parcela dos bens vão para outra. Ok? E qual é o momento dessa meação? No divórcio, ou no caso da união estável, da dissolução da união estável, ou na sucessão. Por isso que nós vamos ter, na próxima aula, nós vamos falar sobre os regimes de bens e vamos ver os momentos em que o companheiro cônjuge, ou companheiro, ele será herdeiro
e meieiro. E também aqueles casos em que o cônjuge será só herdeiro ou só meieiro. Combinado? Depois, olha só, a pessoa não tinha nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge. Quem vai receber, então, lá no final, já que aquela pessoa não tinha descendente, não tinha ascendente e não tinha cônjuge? A minha mãe tem vários tios assim, que nunca casaram, que não tiveram filho, que os pais já faleceram, já está tudo idoso. E aí, quando eles falecerem, vai para quem? Vai para os colaterais até quarto grau. Tá bom? Então, quando não tiver cônjuge, descendente ou ascendente, quem vai receber os bens, ou seja, aquela totalidade, 100% dos bens, vão ser os colaterais até quarto grau. Combinado? Alguma dúvida até agora? Então, vamos recapitular o bingo aqui, tá? A ordem de vocação sucessória é uma disposição legal para regular a forma como os bens serão partilhados aqui na nossa sucessão legítima, ok? Então, para isso, o legislador ele estabeleceu uma ordem. Quem vai receber primeiro? Está lá no 1829, marquem esse artigo. Quem vai receber primeiro? Os descendentes e o cônjuge. Tá bom? Aí o cônjuge coloque um asterisco, vai depender do regime de bens. Nós vamos falar disso na próxima aula. Depois, não tem descendente. Tem ascendente vivo? Tem ascendente vivo. Os pais daquele de cujos estão vivos. Então, quem vai receber? O cônjuge sobrevivente e os ascendentes. Professora, mas olha, o ascendente já faleceu, os dois pais daquela pessoa já faleceu. Ele não tem descendentes, não tem ascendentes, quem vai receber sozinho? O cônjuge, tá bom? Professora, mas o cônjuge vai receber tudo na frente dos irmãos da pessoa que faleceu? Vai, tá bom? Não tem ascendente, não tem descendente, não tem descendente, não tem ascendente, o cônjuge recebe tudo sozinho, tá bom? Ah, professora, mas também não tinha cônjuge, não quis casar, tá? Quem vai receber tudo? Os colaterais, até quarto grau. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos começar a falar dos descendentes. Quem são os descendentes? São 3 categorias, tá bom? 3 categorias vão entrar nos nossos descendentes: filhos, netos e bisnetos. Lá na aula de família, eu disse para vocês que parente na linha reta é até o infinito, não falei isso? Então, eu podia chegar lá na minha linha reta até Adão e Eva, ele ia ser meu parente. Não é? Porque ele não está na minha linha ascendente. Adão e Eva estão cá na minha linha ascendente. Eu poderia falar que eles são meus parentes, tá bom? Mas que na linha colateral é até quarto grau. Lembram disso? Mas aqui na sucessão, eu vou ter peraí, as coisas não são bem assim, tá? Aqui na sucessão, os nossos descendentes vão se limitar a filhos, netos e bisnetos, tá bom? Então, aqui na nossa sucessão, os nossos descendentes são filhos, netos e bisnetos. Combinado? Nós vimos também lá em Direito de Família, e não custa nada relembrar aqui, que nós não fazemos distinção entre filhos. Não é assim? Filho havido ou não no casamento é filho. Filho adotado é filho. Filho socioafetivo é filho.
Nós não fazemos distinção. Então, tudo que se dá para o filho A, tem que se dar para o filho B, para o filho C, para o filho D. Ok, mãe? Que a senhora está aqui do meu lado escutando. Então, tudo que se dá para o filho A, mais velho, tem que dar para o filho B, para o filho C, ok? E nós não fazemos distinção. Eu não posso beneficiar um filho em detrimento do outro. Eu não posso dar mais para um filho em detrimento do outro, ok? Então, não há aqui, para o direito civil, qualquer distinção. Filho é filho, havido no casamento ou não, tá bom? Filho adotado, igual. Filho socioafetivo, também. Beleza? Quando nós formos falar de sucessão de descendentes, nós vamos pensar em sucessão por direito próprio e sucessão por representação. Então, sempre que nós falarmos de descendentes, digamos que o Zezinho que faleceu, ele não tinha mais cônjuge, tá? Vamos aqui pensar numa hipótese em que o cônjuge já tinha falecido, tá? O Zezinho, ele só tem filhos, ele não tem mais cônjuge. Então, quem vai receber lá pela nossa ordem de vocação sucessória? Os descendentes, não é verdade? Se tivesse cônjuge, nós íamos fazer aqueles cálculos que nós vamos fazer para cônjuge. Mas vamos pensar aqui nas hipóteses em que só temos filhos, ok? Nós vamos ter, então, a sucessão dos filhos, dos descendentes. Como eu disse para vocês, pode chegar até bisneto. Então, é filho, neto e bisneto, ok? Filho, neto e bisneto. Onde está isso? Lá no 1833 do Código Civil. Nós vamos obedecer sempre a regra de que o mais próximo ele vai afastar a linha mais remota. Então, os filhos, eles não estão no primeiro grau? Os filhos do primeiro grau vão afastar aqueles que são do segundo grau, que, por sua vez, vão afastar aqueles que estão no terceiro grau. Não existindo a fila do primeiro grau, mas existindo a fila do segundo grau, nós vamos entregar os bens para os descendentes que estão lá no segundo grau, em detrimento daqueles que estão no terceiro grau. Tá bom? Então, nós sempre vamos beneficiar os mais próximos, ou seja, aquele que está na escada parental, no grau de parentesco mais próximo, do que o que está mais remoto. E lembrando sempre dessa igualdade entre filhos. Por que eu estou falando isso? Que lá na frente, daqui umas 3 aulas, nós vamos falar do Instituto da Colação, ok? E aí nós teremos de fazer cálculos. Já adiantou um pouco para um filho, e agora? Ele vai ficar com mais do que os outros? Não, vamos ter que fazer as continhas, tá bom? Então, sempre a igualdade. Então, quando nós falarmos de sucessão de descendentes, nós vamos observar, 2 tipos de sucessão de descendentes. A sucessão dos descendentes por direito próprio, ou seja, o meu direito de suceder, ou a sucessão por representação, quando eu sucedo mesmo, quando eu sucedo alguém, tá bom? Que por algum motivo não pode suceder. Então, a sucessão por direito próprio é aquela sucessão, ok? Sucessão por direito próprio é aquela em que a herança, então, sucessão por direito próprio, estou ditando. A sucessão por direito próprio é aquela em que a herança se reparte
aos sucessores direto, tá bom? Então, a sucessão por direito próprio é aquela em que a herança se reparte aos sucessores direto, tá bom? Ok? Aí eu trouxe aqui. O Zezinho, então, ele tinha 3 filhos. Filho 1, filho 2, filho 3. Não é verdade? O filho 1, o filho 2 e o filho 3 não estão nessa ordem por direito próprio? Eles não são os mais próximos do decujus? Ou vocês acham que tem alguém aqui ocupando o grau meio? Não. Então, aqui, essa aqui é a fileira do primeiro grau, ok? Então, aqui está o decujus, essa é a fileira do primeiro grau. Os filhos do decujo, então, quando eles recebem o bem, então, os filhos do decujus, quando eles recebem os bens da herança, o seu quinhão, tá bom? Eles recebem por cabeça, tá bom? Ou seja, por direito próprio. Wagner, porque eu quero falar primeiro da sucessão dos descendentes, tá bom? É como se não existisse cônjuge, como se o cônjuge já tivesse falecido. O Wagner está perguntando aqui, por que o cônjuge não está incluído? Porque eu quero primeiro falar da sucessão por direito próprio e a sucessão por representação, que normalmente acontece no caso dos descendentes, ok? E aí, na próxima aula, depois que nós esgotarmos todos os casos em que só temos descendentes, não temos cônjuge, aí na próxima aula nós vamos falar e vamos fazer exercícios aqui em grupo, tá bom? Para situações em que nós temos cônjuge e filhos, ok? Depois nós temos situações que nós temos cônjuge e netos, tá? Então, por isso que eu não quero falar agora do cônjuge, eu quero falar primeiro dos descendentes, para que todas as hipóteses que envolvam descendentes fiquem claras. Combinado? Tá? Então, quando eu falo de sucessão por direito próprio, eu me refiro à sucessão por cabeça. É esse o termo, galera. É esse o termo mesmo. Tá bom? Sucessão por cabeça. Tá? Então, disse sucessão por cabeça quando a pessoa recebe o quinhão, a sua parte da herança, por direito próprio, ok? Então, tá aqui, o decujus faleceu. Quem é a pessoa, lá na nossa ordem de sucessão, de vocação sucessória, quem está lá primeiro para receber? Os descendentes. Descendentes, quem que são os primeiros descendentes? Filhos. Não existindo filhos, quem que eu vou procurar? Netos. Não existindo netos, quem que eu vou procurar? Bisnetos. Ok? Tá bom? Então, vamos lá. Tem filho, o filho recebe por cabeça. Ele recebe o seu direito próprio. Se ele só tem um filho, filho único, esse filho único recebe por quê? Ele recebe por direito o quê? Direito próprio, tá? Direito próprio, ok? Agora imagine essa situação. O cônjuge, o decujus, ele tem 3 filhos. Filho 1, filho 2 e filho 3, tá bom? O filho 1 tem 2 filhos, que é o neto 1 e o neto 2. O filho 2 tem um filho, que é o neto 3. E o filho 3 tem 2 filhos, que é o neto 4 e o neto 5. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre renúncia? O que aconteceria se os filhos 1, 2 e 3 renunciassem? O
que aconteceria se os filhos 1, 2 e 3 renunciassem? Quando nós temos as hipóteses da renúncia, que a fileira inteira renuncia, tá bom? Eu procuro a segunda fileira. Quem que é a segunda fileira? Os netos. Então, os netos são os mais próximos na linha, exatamente. Eles vão receber por direito próprio, ok? Eles vão receber por direito próprio. Então, quando eu falo em direito próprio, eu divido igualmente entre as cabeças. Então, essa herança do decujo aqui vai que tanto para cada neto? Que tanto que vai para cada neto aqui? 20%, não é? 20%, um quinto. Tá? Porque eles recebem por direito próprio, tá bom? Eles recebem por cabeça, porque a linha superior a eles inteira renunciou, tá bom? Agora, vamos lá, que agora nós vamos brincar um pouquinho de... Nós vamos brincar aqui um pouquinho, só um minutinho, de desenhar. Olha só, que gracinha, gente. Você só não liga que eu não sei muito desenhar ainda com esse mouse, tá? Então, assim, vai ficar um garrancho, parecendo a letrinha do meu sobrinho de 5 anos, mas vocês não ligam, não. Aqui eu tenho o decujo, que eu vou chamar de DC, tá bom? DC. DC tem um patrimônio de 120 mil reais. Ok? Engasguei aqui, desculpa. Tá bom? O Decujos tem 3 filhos. O filho 1, o filho 2 e o filho 3, a rapa do tacho. Tá bom? O filho 1 tem 2 filhos. O neto 1, o neto 2. Ok? Tá aqui a nossa situação. Todo mundo consegue ver? Sara consegue ver? Consegue? O Decujos faleceu, tadinho. Ele morreu. Consegue, que bom. Tá bom? Ele tinha um patrimônio de 120 mil reais. Ele morreu. Que tanto que os filho 1, o filho 2 e o filho 3 receberiam? Então, vamos lá, vamos fazer continha. Esse aqui é continha, gente. Tem que fazer continha. O filho 1, o filho 2 e o filho 3 estão ali bonitinhos. Quanto que cada um vai receber dessa herança aqui? Quanto que é o quinhão de cada um? Isso mesmo. O Wagner já falou, 40 mil reais. Isso, o quinhão aqui de cada um, então vai ser 40 mil reais. Bom, 40 mil reais aqui. Legal, bacana, não é? 40 mil reais. Mas o filho mais velho, esse daqui, ele falou o seguinte: 40 mil reais, meu amigo, 40 mil reais eu ganho num dia de trabalho, tá? Eu sou médico, eu faço implante de cabelo, tá? Eu ganho 40 mil reais numa cirurgia só que eu faço. Eu não quero 40 mil reais, isso é muito pouco. Deixa esse dinheiro lá para os meus irmãos, tá? O F2 e o F3, eles precisam de muito mais dinheiro do que eu. Eu não, 40 mil, ó, isso aqui é muito fácil, tá? E aí ele vai renunciar à herança.
renúncia da herança. E aí? Os filhos dele vão receber alguma coisa? Quanto que F2 e F3 vão receber agora, já que ele renunciou à herança? Nós vimos isso na aula passada, não foi? Os filhos vão receber alguma coisa? Os filhos vão receber alguma coisa? Nada, é isso mesmo, os netos, né? Os netos, filhos de quem renunciou, vão receber alguma coisa? Nada. Quem vai, o F2 e o F3 vão receber que tanto cada um? 60 mil reais. Ah, professora, mas a senhora acabou de falar que os netos recebiam por cabeça? Quando que eles receberiam por cabeça? Se o F2 renunciasse e o F3 renunciasse. Então, se toda essa fileira aqui renunciasse. Mas não foi o que aconteceu, só um filho renunciou. Se só um filho renunciou, o F2 e o F3 recebem, tá bom? Professora, e se todos os filhos renunciassem em proveito dos netos? E aí? Os netos receberiam, não é verdade? Os netos que receberiam, não é verdade? E se aparecesse um irmão que eles não tinham conhecimento? E se aparecesse aqui, ó, o F4? Quanto que o F4 ia levar nessa bolada? Levaria tudo, tá? Isso mesmo, vocês já estão sabendo de renúncia, tá? Se aparece um F4 que os outros irmãos não tinham conhecimento, os netos, coitados, não vão receber nada e os 120 mil reais vão todos para aquele filho desconhecido. Ok? Alguma dúvida com relação à renúncia e o direito próprio? Não, não é? Beleza, então vamos continuar. Facinho, não é? Facinho. Bem facinho, não é? Facinho isso aqui. Tá? Vamos continuar então. Só mais um pouquinho. Então, nós já vimos que o direito próprio é aquele que está mais próximo na escada de parentesco, tá? Então, nós já vimos que é aquele que recebe por cabeça, então, aquele que recebe por cabeça. Ah, se F1 morresse. Ah, sim, calma, Wagner, é agora que nós vamos resolver essa questão. O Wagner está perguntando: e se o F1 morresse? E aí? Tá bom? Vamos lá. Eu disse para vocês que a sucessão de descendentes ela vai se valer de duas hipóteses: sucessão por direito próprio. Então, quando é o meu direito, eu estou na fila, tá? Eu sou o primeiro ali da escada, do grau de sucessão, tá bom? Tá? É o direito próprio, é quando nós recebemos por cabeça. Mas nós também temos o direito de representação. O que é o direito de representação? É quando eu recebo a herança no lugar de outra pessoa, tá bom? Então, quando eu recebo a herança no lugar de uma outra pessoa que teria direito àquela herança, eu estou representando, ok? O que é, então, esse direito de representação? A lei vai chamar, então, é o chamamento de certos parentes do falecido. Então, é o chamamento de certos parentes do falecido
a sucederem todos os direitos, então é o chamamento de certos parentes do falecido, a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. É o chamamento de certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia, vírgula, se vivo fosse. Tá bom? Então, em caso de falecimento, indignidade e deserdação, nós teremos o direito de representar. Ok? Então, vamos lá. O Decujus tinha 3 filhos. F1, F2 e F3. Beleza? O F1 tinha 2 filhos, o neto 1 e o neto 2. Olha só, Wagner, o filho 1 morreu. F1, então. F2 e F3 recebe por direito próprio ou por representação? O filho 2 e o filho 3 recebem por direito próprio ou por representação? Direito próprio, não é verdade? O filho 2 e o filho 3 vão receber por direito próprio. E o neto 1 e o neto 2 vão receber essa herança, mas por direito próprio? Ou eles vão representar o pai que faleceu? Eles vão representar. E aí, nesse caso, nós vamos chamar de sucessão por representação ou por estirpe. Tá bom? E quanto que eles vão receber, os netos? O proporcional que caberia ao pai, se vivo fosse. Tá? Então, eles vão receber o proporcional. Aí a Veridiana já está pensando lá nos 120 mil, não é, Veridiana? Isso mesmo. Tá? Eles vão receber o proporcional que caberia ao pai. Ok? E aí, já que são 2, dividiriam o valor que caberia ao pai pelos filhos. Ok? Então, os netos recebem 1/3, o filho 2, por direito próprio, recebe 1/3, e o filho 3, por direito próprio, recebe 1/3. É isso que nós vamos chamar, então, de sucessão por representação. E aqui eu trouxe para vocês que é essa convocação que nós vamos ter em caso de morte, ok? Deserdação e indignidade. Aí eu trouxe aqui uma informação, tá? Que morte é diferente de renúncia, tá bom? Morte é diferente de renúncia. O que aconteceria se antes de morrer o filho 1 tivesse renunciado? Nós vimos isso, não é? Todos os bens iriam exclusivamente para o filho 2 e para o filho 3. Tá? Tá bom? Então, morte não é renúncia. Beleza? Vamos fazer aqui. Aqui eu vou trazer a hipótese da renúncia, não é? Vocês já sabem que nada receberão. Tá? Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos? Para fixar? Vamos lá fazer alguns exercícios. Porque, olha, essa aula aqui foi rápida, dá até para continuar o conteúdo. Tá? Vamos lá. Na turma da manhã demorou um pouquinho mais. Continua, só 1 horinha de aula, não dá para nada, pelo menos 2. Continua, isso mesmo. Vamos lá, então.
Deixa eu apagar aqui o meu quadro. Deixa eu apagar meu quadro, aqui meu quadro. Tá? Nós vamos falar de um outro instituto também, chamado Comoriência. Quem lembra da Comoriência? Hein? Vamos lá, então. Vamos lá para o nosso casinho, tá? Olha só o que aconteceu. Nós sabemos aqui que o Decujus tinha um patrimônio, a Veridiana, inclusive, já fez essa conta, não é, Veridiana? O Decujus tinha um patrimônio de 120 mil. Bacana. Faleceu. Quanto que cada filho vai receber por cabeça? Um terço, não é? 40 mil, 40 mil, 40 mil. O filho coitado, morreu. Quanto que cada filho vai receber? 40 mil. Continua recebendo os 40 mil. E os 40 mil que caberia ao F1 agora, pelo direito de representação, vão passar para os filhos. E aí, como disse a Veridiana, cada filho, cada neto vai receber 20 mil da herança que caberia ao pai. Tá bom? Então, da herança que caberia ao pai, eles vão receber 20 mil reais cada, tá? Agora vamos imaginar outra situação. O Decujus, ele tá aqui, tá bom? O Decujus tem 3 filhos. O 1, o 2 e o 3, o 01, o 02 e o 03. O 01 tem 2 filhos, o neto 1 e o neto 2. Ok? O pai e o filho 1 estavam dirigindo, melhor, estavam em um avião, tá? Esse avião ia lá para a Nova Zelândia, bom? Eles iam ali cruzar o Pacífico. E olha só que tragédia, o avião caiu no mar, todo mundo morreu. E agora? Como que vai ficar essa sucessão? Pai e filho morreram no mesmo acidente. Eu consigo distinguir quem morreu primeiro? Eu consigo distinguir? Eu consigo falar, olha, quem morreu primeiro foi o pai, ou quem morreu primeiro foi o filho? Eu consigo falar isso? Não. Aqui na justiça brasileira, nós não entendemos que houve morte simultânea nesses casos. Aqui nós usamos o Instituto da Comoriência, ou seja, os dois morreram ao mesmo tempo. Sim, Fernanda, exato. A comoriência é justamente esse Instituto do Direito Civil que vai na dificuldade de se provar quem morreu primeiro, presume-se que os dois morreram ao mesmo tempo, tá bom? Essa é a comoriência. Nós temos em legislações estrangeiras de outros países que eles vão falar assim, olha, quando nós não conseguirmos presumir quem morreu primeiro, nós vamos decidir então que o mais velho morreu primeiro que o mais novo, tá? Quando nós temos essas situações, aqui no direito brasileiro, não. Estão todos no mesmo avião. O avião caiu, você não consegue presumir quem morreu primeiro? Instituto da Comoriência. Presume-se que os dois morreram ao mesmo tempo. E o que acontece para a sucessão quando nós temos a comoriência?
ninguém sucede ninguém. Tá bom? Então, no Instituto da Comoriência, ninguém sucede ninguém. O que isso significa? O decujus não tinha 120 mil? O decujus não tem 120 mil? Vamos lá, o decujus tem 120 mil. Não é assim? 120 mil. Se houve o Instituto da Comoriência, nem o filho nem o filho, nem o pai se sucedem. Se o filho não sucede o pai, é como se ele não existisse. E aí todos os bens vão para os demais filhos. Ok? Ok? Então, não entendeu? Vamos lá, Letícia, vamos voltar. Tá? Não tem problema. O Instituto da Comoriência é quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo, tá? Então, pai e filho morrem ao mesmo tempo. Vamos lá, tem problema não, Lennon, vamos por partes. Letícia e Lennon, prestem atenção. Então, o Instituto da Comoriência, pai e filho falecem ao mesmo tempo. Tem duas pessoas no avião, o pai e o filho estão viajando, e aí acontece um acidente, o avião cai no mar e todo mundo do avião falece. Tá bom? Você consegue dizer quem faleceu primeiro? Você consegue falar? Não. Agora, imagina, tem um acidente de trânsito. Quando o bombeiro chega, o pai ainda está vivo. O filho já faleceu, mas o pai está vivo. Você consegue distinguir quem morreu primeiro? Consegue? Mas na comoriência, não. Na comoriência, eu não sei quem morreu primeiro. Tá? Eu não sei. E quando nós temos o Instituto da Comoriência, as pessoas que faleceram simultaneamente, elas não se sucedem. É esse o termo. Pessoas que faleceram em comoriência não se sucedem. É como se elas não existissem. É como se essa relação jurídica de pai e filho não existisse. Tá bom? Então, para o filho 1, não existe o pai. Para o pai, não existe o filho 1. Então, todos os bens do pai vão exclusivamente para os outros filhos, tá? Então, aqui, nesse caso, cada filho vai receber 60 mil. Os netos recebem alguma coisa? Não, porque essa relação aqui foi cortada. Ele não é mais filho do decujus e o decujus não é mais pai do filho 1. Coitados, não recebem absolutamente nada dessa herança. Ok? Nada dessa herança. Tudo vai para os filhos sobreviventes. Tá? Sim, aí os bens, aí a Lucilene tá fazendo uma pergunta. Mas e os bens do F1? Sim, os bens do F1, esses sim vão para os seus filhos. Os bens do F1, digamos que o F1 já tinha um patrimônio de 50 mil. Esse patrimônio de 50 mil vai para os filhos, mas nada do avô vai para os netos. Tá bom? Tá? Ok? Aí a Fernanda fez uma pergunta aqui. Professor, posso citar o caso de um jogador de basquete americano que morreu com a filha de 13 anos num acidente de helicóptero? Caso fosse aqui no Brasil,
a herança fica para os vivos, mas o pai deixa de ser pai para a filha? Exatamente. Se fosse aqui no Brasil, os dois morreram ao mesmo tempo, você não consegue distinguir quem morreu primeiro. Nada vai para a filha que faleceu, vai tudo para os filhos que estão vivos. Exatamente isso. Tá bom? Entenderam o Instituto da Comoriência? Agora, para tornar isso mais difícil. Não tá bom o suficiente, né? E nada do filho também pode ir para o pai. Tá bom? Nada do filho vai para o pai. Aí nós vamos ver a outra relação. Se ele não tem filho, vai para quem? Iria para o pai. Mas agora ele não tem um pai mais. Mas quem que ele tem vivo? A mãe. Aí vai tudo para a mãe. Tá? Vai tudo para a mãe. Tá? Agora imagina o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. O Zezinho. Tá bom? O José aqui, Zezinho. Ele só tem um filho. Opa! Ainda estou aprendendo, gente, a escrever esse negócio. Ele só tem um filho único. Só tem um filho único. E esse filho único tem 3 filhos. Não pensou no meio ambiente, teve 3 filhos. Que nós vamos chamar de neto 1, neto 2 e neto 3. Tá? Neto 1, neto 2 e neto 3. O José e o filho único, coitados, morreram ao mesmo tempo. Ninguém sabe informar quem morreu primeiro. O José tinha um patrimônio de 120 mil reais. E agora, ele e o filho único morreram ao mesmo tempo. E agora? Os filhos do filho único, o neto 1, o neto 2 e o neto 3, recebem? E aí? Ele só tem um filho, ele não tem esposa, tá bom? Ele não tem esposa. Neto 1, neto 2 e neto 3 recebem? Sim. Recebem por cabeça. Que doideira isso! Recebem por cabeça. Quanto que cada um vai receber? 40 mil cada um. Professora, que maluquice é esse código nosso, professora? Uai, mas que onda, não é? Que onda! Na verdade, até se ele tiver esposa, a esposa também recebe, tá? Aí é o que nós vamos entrar agora. Se ele tiver esposa, a esposa vai depender do regime de bens. Dependendo do regime de bens, ela vai receber a cota dela, que é a meação. Os netos, não, senhor, os netos recebem. Por quê? Porque essa relação jurídica aqui, ó, está desfeita. Mas essa do José com os netos, não. Não, direito próprio, cabeça. Direito próprio, cabeça. Lá na renúncia, vocês não acharam nada demais, não é? Na renúncia, quando todo mundo renuncia, ótimo, né? Os netos podem receber, beleza. Os pais os pais renunciam lá, os irmãos renunciam, beleza, né? Os netos podem receber, mas aqui os filhos não podem, não é? Sim, o filho deixa de existir, mas não os netos. Tá bom?
Aqui, nesse caso, como ele não tem mais o primeiro grau, esse aqui não é o primeiro grau lá na nossa que garrancho. Esse aqui não é o nosso primeiro grau, o primeiro grau deixou de existir. Quem é o próximo descendente? Quem é o próximo descendente? Segundo grau. A fileira do segundo grau está completa. Exato, o segundo grau. Você não tem o primeiro grau, mas você tem o segundo grau. O segundo grau recebe. Mas essa hipótese, galera, ela só existe se a comoriência envolver o decujo e todos os seus filhos, tá bom? Tá? Então vamos lá. Isso, essa hipótese que eu trouxe para vocês aqui, ela só existe quando todos os filhos do decujo morrem com ele ao mesmo tempo, tá? Vou trazer outra situação, ainda mais complicada. O decujo, já vou responder sua questão, tá, Deilza? O decujo, olha só. O decujos tinha 2 filhos, o 01 e o 02, tá? O filho 1, esse não pensou no meio ambiente, teve 3 filhos. Neto 1, neto 2 e neto 3. Ó que zona. O filho 2, esse não, ele foi um pouquinho mais esperto, ele teve só um filho, que é o que nós vamos chamar de neto 4 e o neto 5. Cara, que viagem isso daqui, professora. O filho 2 morreu, tá? Ficou doente, faleceu em 2011, tá? O Decujos e o filho 1 estavam num carro e os 2 faleceram ao mesmo tempo. Comoriência. Comoriência nessa relação jurídica aqui, ó. E agora? E agora? Patrimônio, 120 mil reais. E agora? E agora? A Fernanda, acho que todos os netos recebem. Exato, Lena. Olha só. Se o F2 estivesse vivo quando aconteceu essa comoriência, se ele estivesse vivo, toda a herança iria para ele. Não é verdade? Não é verdade? Toda a herança iria para ele, como se vivo fosse. Só que ele morreu antes do pai. Ele morreu antes do pai. Então, como ele morreu antes do pai, os seus filhos recebem no lugar dele como se vivo fosse. Então, essa herança que o Decujos deixou vai exclusivamente para o filho 2. Só que o filho 2 já morreu, quem recebe por representação ou estirpe? Quem recebe por representação ou estirpe? O neto 4 e o neto 5. Aquele que morreu antes e deixou representantes. Então, a herança vai... O Android travou, Fernanda? Acontece, tá? Acontece, ok?
É complicado isso? Mas nós precisamos pensar, quando nós falarmos de comoriência, nós temos que lembrar que um deixa de suceder o outro naquela relação, tá bom? Naquele grau, ok? Morte anterior, tá? Não é hipótese de comoriência, tá bom? A pessoa que faleceu deixou herdeiros, aquela pessoa que faleceu antes, então o filho 2, que morreu aqui, ó, em 2011, deixou herdeiros, os herdeiros vão representá-lo na sucessão do avô como se ele estivesse vivo. Ok? Como se ele estivesse vivo. O Wagner está perguntando, professor, essa é a hipótese mais difícil, não é? Mas é essa que vai cair no seu concurso para juiz. Tá bom? Não vai cair a hipótese fácil, vai cair a hipótese difícil. E não é só isso. Aqui vai ter, lá na sua prova, vai ter cônjuge, tá bom? Vai ter um monte de coisas só para complicar a sua cabeça. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Não é? Sim, a Letícia está perguntando. Aí vamos ter de desenhar. Sempre que você tiver uma questão de sucessão, você vai ter de desenhar. Mas, por favor, não faça o garrancho do jeito que eu faço. Tá bom? Então, sempre que vocês tiverem uma questão de sucessão, faça o quadrinho, faça o desenho, faça ligando, olha, esse aqui é filho do fulano, que é filho desse. Esse morreu em que ano? Esse morreu, foi comoriense, então como que fica a relação? Tá? Todos, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos morreram no mesmo acidente, você não sabe distinguir quem morreu primeiro, quem morreu segundo? Passa para o segundo grau da escada, passa para o segundo grau, sobe a escada, vai para o segundo grau. Quem está lá no segundo grau recebe por cabeça. Misericórdia. Não tem mais difícil que essa, não, gente. Essa foi para encerrar a aula, então. Tá bom? Eu vou colocar, já coloquei um material para vocês. Eu vou separar uma lista de exercícios que eu vou deixar o gabarito sobre sucessão, mas aí só de descendentes, sem cônjuge, tá bom? Só para resolver essas questões de representação por cabeça, por estirpe, ordem de vocação sucessória, tá bom? Para vocês fazerem os cálculos. Eu vou deixar o gabarito. Se vocês ficarem com dúvidas, aí nós comentamos esses exercícios no início da aula que vem. Que na aula que vem eu quero falar sobre sucessão de descendentes com o cônjuge, tá bom? Com o cônjuge. E também vai dar um nó na cabecinha de vocês. Já imaginou? Gente, a vida real é muito mais complicada. Tá? Eu tô com gabarito, isso sim, Fernanda, porque aí eu não vou corrigir, tá? A Fernanda disse que eu tô muito mais boazinha na aula remota do que no presencial, não é? Aldeilza, eu não respondi sua pergunta, desculpa, peraí. A Deilza tem uma pergunta para nós respondermos aqui em sala de aula. Vamos lá. Professor, eu recebi uma herança que era do meu pai, que já era falecido. Foi dividido com os meus tios e comigo. No caso, netos do meu avô. Peraí, Deilza, vamos aqui ver direitinho o que aconteceu. A herança era do seu avô, não é? Você recebeu no lugar do seu pai, como se o seu pai estivesse vivo, tá? Você recebeu por representação, por estirpe, tá? Você recebeu o direito do seu pai. Por isso que você concorreu com seus tios, tá? Mas aí significa que você recebeu a herança do seu avô.
tá bom? Você recebeu a herança representando o seu pai, tá? Tá bom? É isso mesmo. Você recebeu a herança, tá, do seu avô, porque o seu pai já estava falecido. Porque se ele estivesse vivo quando o seu avô faleceu, ele que receberia aquela herança, tá? Então você recebe por representação. Ok? Ou este excelente caso prático. Meus sentimentos, Deilza, mas é um bom caso prático, tá bom? Você recebeu, e se você tivesse irmãos, você ia dividir com seus irmãos a herança que seu pai receberia, tá? Vai achando que a vida é um morango? Não é um morango, tá? Que onda é essa de morango? Estou já confuso com o cara que morreu. Vocês vão fazer exercícios, aí vocês vão ver que os exercícios, sim, dividiu com você e mais os seus irmãos. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Vocês receberam. Sim, vocês receberam a herança que caberia ao seu pai na sucessão do seu avô. Como seu pai já tinha falecido antes, ou durante o inventário do seu avô, vocês receberam no lugar do pai do seu pai. Então, é uma sucessão por representação. Seus tios receberam por cabeça, eles receberam por direito próprio. Vocês, seus irmãos, por representação. Ok? Eu vou colocar os exercícios para vocês, amanhã eu coloco, tá? Aí vocês já podem olhar e ficou com dúvida? Nós conversamos novamente antes da aula, tá bom? Começa a aula aqui, nós tiramos as dúvidas das questões e aí nós começamos com sucessão do cônjuge, tá? Cônjuge com sucessão do cônjuge com os descendentes, tá? Aí nós vamos ver sucessão do cônjuge com os descendentes. Nossa, e aí vai dar, viu? E aí vai dar uma confusão, e vai ter cônjuge que é herdeiro e que é meieiro, e quanto que vai para o cônjuge, quanto que vai para ele se ele for meieiro, quanto que vai para ele se for herdeiro. Jesus. Mas nós vamos responder tudo. Então, para todos vocês, um beijo. Lembrando, quem quiser assistir, tá bom? O workshop de manhã, começa 9h30 da manhã, tá? Beijos, beijos. Começa 9h30 da manhã, você fica à vontade para assistir, basta me avisar, pode me mandar um e-mail para você assistir, tá bom? Mas vocês vão ver isso no próximo semestre. Que bom que você gostou, Beatriz, e seja bem-vinda aqui à nossa turma, tá? A nossa turma é divertida. Nós damos muitas risadas durante a sala, durante as aulas, tá? Tanto aqui na aula remota quanto presencial. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês e boa noite.